Olá, minha gente, tudo bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas para a gente pensar numa realidade muito interessante, que é a ideia de que um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, não combina com Jesus de Nazaré. Talvez, em princípio, essa afirmação ela pode parecer um choque para você. Talvez você não esteja acostumado em pensar por esse lado, mas eu posso afirmar para você que a ideia de um Deus soberano, a ideia de um Deus que é todo-poderoso, ela não se harmoniza com a imagem de Deus que Jesus nos revela na sua pessoa. E é bastante interessante a gente pensar sobre isso, porque geralmente nós somos ensinados, enfatizados a pensar num Deus que é soberano, que pode tudo, que faz todas as coisas, mas as pessoas não sabem as consequências práticas, reais, concretas, de se pensar num Deus que é soberano. As pessoas querem entender apenas a parte que lhe é conveniente. Por exemplo, elas pensam num Deus soberano que pode fazer um milagre na sua vida, que pode curar algo incurável, fazer algo impossível de acontecer. E é até compreensível que as pessoas, quando passam por situações difíceis na vida, queiram que alguma coisa aconteça para que aquele quadro seja mudado, seja alterado, não é? Porém, vamos pensar nas consequências desta realidade. Para a gente tentar compreender um pouco mais isso, a gente tem que voltar lá no passado. Vamos imaginar a relação do ser humano com a religiosidade. A primeira fase foi uma fase que nós chamamos de animismo. No animismo não se tinha ainda a concepção de deuses, ou Deus muito menos. A ideia era que toda a natureza, os seres humanos, as águas, os minerais, os vegetais e assim por diante, possuíam almas vivificadas e essas almas elas estavam em conexão com uma realidade maior, mas ainda não tem essa concepção de divindade. O que passa a ter no estágio posterior, no período do politeísmo. O politeísmo é a crença em vários deuses, mas esses deuses ainda não têm concepção nem de soberania, porque são vários, e também não têm a concepção de um Deus criador. Pelo contrário, pelo menos na mitologia grega, na mitologia romana, os deuses têm caráter bastante duvidosos e são apenas expressões no seu sentido superlativo dos próprios seres humanos. Depois nós passamos para a ideia do dualismo, como aquela ideia desenvolvida na Pérsia, em que acreditava que havia uma divindade boa e essa divindade gerava as coisas boas e uma divindade maligna que gerava as coisas ruins. Depois, na ideia de monoteísmo, começa a se pensar num Deus que cria todas as coisas, né? Num Deus que é fonte de todas as coisas. E essa ideia da maldade é atribuída a um personagem que seria o causador desta maldade. Mas quando nós pensamos num Deus soberano, e é interessante a gente pensar que o Antigo Testamento, durante uma boa parte dele, pensa na ideia de um Deus que é soberano, e boa parte da teologia cristã também vai pensar em Deus como um Deus soberano. Deve-se entender um Deus soberano como um Deus que pode todas as coisas, como um Deus que é a fonte e a origem de todas as coisas, e como um Deus que, por ser soberano, não precisa dar satisfação de nada a ninguém, porque ele é simplesmente soberano. Agora, não se pode pensar nessa concepção de soberania divina apenas a página 2, porque ela tem consequências que não são sempre confortáveis para nós seres humanos. Porque se Deus é soberano, e assim pensava o Antigo Testamento e outras correntes que partem
do pressuposto de que Deus é soberano, dele parte tudo, inclusive o mal, inclusive aquilo que nós consideramos mal, não é? Porque tudo parte de um Deus que é soberano, nada foge dele, nada está além dele. Por exemplo, o Antigo Testamento entende que Deus é o fazedor de todas as coisas, inclusive das coisas que não são tão boas assim. É Deus quem fere, é Deus quem pune, é Deus quem faz juízo com o seu próprio povo. Isso parte dessa concepção de um Deus soberano. Por exemplo, também é muito natural em algumas correntes que partem do pressuposto de que Deus é soberano, pensar, por exemplo, que ele não tem nem o compromisso de oferecer salvação para todas as pessoas. Não quer dizer que ele salva todas as pessoas, aí tem uma série de outras questões que a gente deve estudar. Mas um Deus é soberano ao ponto de determinar alguns que serão salvos e determinar outros que irão para a perdição eterna, ou pelo menos não se importar com esse. Isso tem uma coerência quando nós pensamos num Deus soberano que não tem que dar satisfação de nada para ninguém. Mas será que é essa a imagem que Jesus nos revela? Porque quando nós nos acomodamos com a ideia de um Deus soberano, nós também temos uma leitura que passa pela insensibilidade. Pessoas acham normal dizer que Deus manda pessoas para o inferno como resultado de uma predestinação, de algo que foi determinado antes de qualquer coisa. Pessoas que entendem Deus como soberano se sentem confortáveis em um Deus que pune, um Deus que se vinga, um Deus que é imprevisível e que pode fazer qualquer coisa na hora que ele quiser e punir, e na maioria das vezes quem pensa nisso, pensa num Deus que pune quem não é igual a si próprio. Quer que Deus puna e se vinga dos outros que são diferentes dele. Mas essa já é uma concepção bastante seletiva. E quando se pensa num Deus soberano, as pessoas partem da ideia desse Deus que faz juízo, que exclui sem problema nenhum, são confortáveis em falar de pena de morte, não tem crises quando falam da fome, quando falam de guerras, quando falam de coisas destrutivas, porque esse Deus é soberano, ele pode tudo, inclusive o que não é tão bom assim aos olhos humanos. Uma vez eu fui num culto religioso, numa celebração religiosa, e me chamou muita atenção um hino que estava sendo cantado lá, que dizia que Jesus é o Senhor dos Exércitos. E eu achei isso de uma incompatibilidade tão grande. Isso é tentar misturar água e óleo, porque são duas coisas totalmente diferentes, duas coisas que não combinam, duas coisas que não se relacionam. E o que é mais estranho é que as pessoas cantavam isso na maior naturalidade, imaginando que estavam louvando a Jesus que eles chamavam de Senhor dos Exércitos. Mas um Senhor dos Exércitos, como se pensava lá no Antigo Testamento, é justamente um Deus que faz guerra, um Deus bélico, um Deus que manda invadir, que manda destruir quem for do exército inimigo. E onde foi que alguém conseguiu conciliar essa ideia de um Senhor dos Exércitos com a ideia de Jesus de Nazaré, que é muitas vezes chamado de Príncipe da Paz, que é conhecido como aquele que gera paz, que está com o seu povo, que está com o seu povo em todos os momentos, em todas as circunstâncias, independente de qualquer coisa. A imagem de Deus que Jesus revela é um Deus que é soberano, mas é soberano em amor, porque não há nada que nós façamos que faz com que ele nos ame mais ou menos, porque o seu amor é pleno, o seu amor é perfeito por todos os seres humanos. A imagem de Deus que Jesus revela é de um Deus que se esvazia, justamente para tornar possível o seu encontro e o seu relacionamento conosco,
seres humanos, porque a única possibilidade de haver um relacionamento sadio entre Deus e as suas criaturas é que Deus se esvazie e que Deus tenha como prioridade desse relacionamento o amor. Portanto, o relacionamento de Deus comigo, com você, com quem é igual a nós, com quem é diferente de nós, com quem é nosso inimigo, por exemplo, a base do relacionamento de Deus com a humanidade é o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Caso contrário, esse relacionamento não seria possível. Quero uma passagem bíblica que ilustra muito bem isso que eu estou lhe dizendo. Aquela passagem em que Jesus aparece de madrugada, quando os apóstolos estão no meio do mar, numa tempestade, apavorados, e Pedro faz um teste confiando no poder, na soberania de Deus e fala: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. Ou seja, ele quer desafiar o natural, ele quer desafiar o humano, ele quer desafiar os limites, ele quer andar sobre as águas. E aí Jesus, numa única manifestação desse poder no Evangelho, ele consente em que assim seja feito e Pedro começa a caminhar sobre o mar. Ou seja, Pedro consegue vislumbrar a soberania e o poder de Deus até a segunda página, porque logo vem a terceira página em que manifesta o que Pedro tem de mais característico, que está em mim, está em você, que é a nossa humanidade. E a humanidade não é compatível com uma soberania divina. Ele começa a afundar, talvez porque teve medo, talvez porque duvidou, talvez porque não creu, talvez porque foi frágil, como qualquer um de nós seria naquele momento, e ele começa a afundar. E aí, se ele continuasse apostando no poder de Deus, ele afundaria até morrer. Porque o poder, a soberania diante da fraqueza, a anula completamente. A soberania diante do erro, diante da transgressão, pune imediatamente. Por isso, o relacionamento precisa ser baseado no amor. Porque um relacionamento baseado no amor, acontece o que aconteceu com Pedro quando ele afundava. Ele confia no amor, na misericórdia de Jesus, e a misericórdia o resgatou. Diferentemente do poder que anula a fraqueza, o amor acolhe a fraqueza com graça. Diferentemente da justiça, do poder, da soberania, que pune a transgressão, o amor perdoa o transgressor. O amor oferece uma nova chance para o transgressor. O amor oferece uma nova história para o pecador arrependido. Portanto, o relacionamento entre os seres humanos e Deus só é possível porque Deus estabelece o amor incondicional, pleno, perfeito, como ponto de partida desta relação. Caso contrário, isso não seria possível. E Jesus nos apresenta um Deus que se esvazia por amor, por misericórdia. Um Deus que é todo bondade, misericórdia, compaixão. Um Deus que está sempre acessível a qualquer transgressor que queira experimentar da sua graça, do seu perdão, da sua restauração. Jesus é o Deus Emanuel, o Deus que não está distante, mas o Deus que está conosco todos os momentos. O Deus que está entre nós em todos os momentos. Um Deus que é conosco e que é solidário à nossa imperfeição, à nossa fraqueza, às nossas transgressões do dia a dia. E claro, ele nos convida ao arrependimento, a uma nova história, a um novo começo. E, portanto, você deve saber que a ideia de um Deus soberano não é compatível com a ideia de Jesus de Nazaré, com o Deus que Jesus nos revela através dos evangelhos.
Jesus nos revela um Deus que é poderoso em amor. Jesus nos revela um Deus que se esvazia. E não tem sentido falar de esvaziamento com soberania, porque são duas coisas incompatíveis. E nós precisamos entender qual é o Deus que Jesus revela. Se somos cristãos, é isso de fato o que importa. O Deus a quem Jesus nos revela. E Jesus nos revela o acolhimento, o perdão e a misericórdia plena de Deus. Ele revela um Deus que não nos livra da vida, de que a vida aconteça, mas que garante que estará conosco lá, independente de quais sejam esses dias que a gente venha a experimentar. Independente do que você esteja passando, Jesus está com você. Deus em Jesus é solidário a você e você não está só porque Ele está contigo. Um grande abraço a todos e todas. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com os seus contatos e, é claro, de se inscrever no canal. Um abraço!